Vou falar dele daqui a pouco, Luciele, pode deixar. A próxima parte vem a forma de fundações, certo? Na forma de fundação, vocês vão dar essa mesma prancha da alocação que vocês fizeram. Então, vocês podem deixar o eixo se vocês quiserem. Deixa eu abrir ela aqui. E como vocês já têm os pilares locados, vocês não precisam cotar de novo esses pilares. Você pode tirar aquela cota de localização, não precisa ter ela mais. Você já locou a linha do pilar. A sapata sempre vai estar centrada em relação a essa linha. Beleza? Uma coisa que eu preciso falar a respeito da alocação. O pilar do elevador, geralmente ele é formado por mais de um retângulo, é um polígono, certo? Então, o centro de gravidade dele está fora da seção. Então, para alocar ele, eu não vou alocar em relação ao centro de gravidade, o pessoal vai ficar perdido lá na obra. Então, a gente loca as dimensões. Ó. Então, em relação ao eixo vertical, localizei aqui a primeira dimensão, a primeira face, e a segunda face. A mesma coisa na direção vertical. Então, esse pilar do elevador a gente vai alocar por dimensão e não por centro de gravidade. Ok? Bom, voltando nas sapatas, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer o mesmo dentro da sapata. Então, dimensionou, achou o A, achou o B, vocês vão fazer a dimensão e desenhar a sapata aqui na forma, para cada uma delas. É assim que a gente identifica se a gente vai ter algum conflito de sapata ou não. Por isso que a forma de fundação ela é importante para a gente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, de repente, se minha sapata aqui desses pilares P11 e P15 fosse um pouco maior, poderia ter conflito com a sapata do pilar P5. Então, é assim que eu enxergo. Por isso que é a importância de ter a forma de fundação. Certo? Percebam aqui que nesse projeto, eu adotei uma altura constante para essas sapatas maiores. Não tem necessidade, no trabalho de vocês vão colocar altura variável, certo? Aqui eu coloquei porque foi um pedido da construtora para esses sapatos maiores, utilizar a altura constante. Era mais fácil ser executado. Então, mas o trabalho de vocês pode adotar aí essa dimensão variável para padronizar o dimensionamento. Bem, então como vocês vão identificar isso aí? Para cada uma das sapatas, vocês vão desenhar as dimensões. Aqui, dimensão do pilar e o nome do pilar e a dimensão do pilar continua. O que vocês vão adicionar a identificação da sapata. Então, quem é P1 vira S1, troca o P pelo S. E aqui vem as dimensões em centímetros, certo? Sempre acompanhando a dimensão do pilar. Então, ó, AP, A, BP e B. Esse caso aqui é uma sapata de 205 por 185, a altura de 50 e o H0 a gente coloca aqui embaixo e deu igual a 25 nesse caso. Certo? Oi. Vou fazer uma pergunta. Pode falar. É a segunda vez que eu estou fazendo essa matéria com o Rogério, esse H0 aí, ele tinha que ser maior e igual a 25. Por que a gente usa 20? Então, na verdade, ele é igual o H0 tem que ser maior que 20. Existe um padrão de se adotar 25. Aí depende de cada projetista. O mínimo é 20 centímetros. Esse é o mínimo de norma. Mas, por exemplo, eu estou usando o mínimo como 20, mas nos projetos eu adoto 25. Porque mais pela ancoragem da armadura, fica um padrão melhor para a altura. Então, em projetos, geralmente eu adoto 25. Mas o mínimo mesmo que você pode colocar é 20. Se você for olhar esse projeto aqui, todos os H0 são no mínimo 25 centímetros. Foi o padrão que eu botei nesse projeto. Certo? Mas o H0 mínimo mesmo que você pode usar é 20 centímetros. Tá. Okay. Beleza? Bom, então vocês vão colocar cada uma das sapatas com as suas dimensões, certo? Dimensão aqui no caso, ó, era B e A, na direção da sapata do pilar. Então eu botei aqui BP e AP, eu botei B e A. Então sempre na mesma dimensão do pilar, certo? Para ter ali um padrão de nomenclatura. Feito isso, então, aqui o que tem de adição em relação à alocação é só eliminar aquelas cotas dos pilares e colocar desenhar as sapatas e colocar as dimensões da nomenclatura. Como que vai ficar, então, o posicionamento dos cortes? O ideal é que o corte ele sempre passe onde eu consigo chegar no número de sapatas, isso principalmente nos sapatos onde eu tenho os pilares do elevador, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz um corte pegando um pilar do elevador, que é o pilar da parede 1. Então, eu fiz um corte horizontal. Nesse caso aqui, eu botei ele cortando o elevador.
Então, ele está passando aqui de fora a fora. Ó, corte F, está aqui. Ó. Se eu pegar a linha dele real, suporte, ele sempre pega o elevador e, no caso, pegou também o AP5, que é uma sapata também de momento. E na outra direção, vertical, mesma coisa. É um corte G pegando aqui o elevador. Então, o ideal é sempre pegar a região do lado do elevador. Porque, geralmente, ele tem uma... nesse caso, eu não vou cobrar de vocês. Não vou colocar isso no trabalho de vocês, até para não complicar muito. Mas essa região dos pilares do elevador, você tem o fosso dele também. Então, geralmente, a cota de assentamento dele é mais baixa. Vou até abrir esse corte aqui